Mais uma vez eu cumprimento os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos fazer hoje um estudo bíblico um pouco diferente, não é? Uma breve pausa na exposição de Coríntios, nesse finalzinho de ano. E eu quero fazer um estudo, na verdade, de um tema que a gente já fez em outros momentos aqui, mas que sempre fica alguma pergunta, algumas questões abertas para a gente tratar, e hoje eu quero tratar de algumas dessas questões. Os irmãos estão me ouvindo bem? Confortável a audição, não? Ah, tá. Então, o tema de hoje, irmãos, o estudo de hoje tem esse tema, a Ordo Salutis, tá? E o subtópico, na verdade, serão alguns estudos, se Deus permitir, sobre a Ordo Salutis. E os subtópicos são os eternos decretos de Deus, sua providência e cooperação, especificamente. Vários termos técnicos, a gente vai traduzir isso aqui para os irmãos, tá? Mas eu quero começar orando com os irmãos, para que o Senhor nos possibilite trazer essa mensagem, esse estudo, que seja edificante para todos nós, tá bem? Oremos. Senhor Jesus, eu te peço, ó Pai, pelo nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor, te peço que, pelo teu Santo Espírito, Senhor, nos ajude a entender a tua palavra. Que o Senhor, Deus, nos direcione, nos guie para entendermos de modo que te louve, que faça a nossa vida ser pautada em ti. Essa bela doutrina, Deus, que nós nomeamos pela teologia, mas que ela se encontra na tua palavra, tão clara, tão perfeita, tão sublime, mas que por vezes a gente reluta tanto em enxergar essas verdades. Eu te peço, Senhor, que o Senhor não me permita falar o que não convém, mas apenas a ensinar com fidelidade aquilo que a tua palavra, os teus ensinos revelados nos conduzem. Ó Senhor, ajuda-nos a entender, a compreender e a viver para a tua glória. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a Ordo Salutis, esse é um conjunto, é uma sequência lógica de doutrinas que eu quero expor aos irmãos, mas começando pela base, né? Eu tenho aí, desenhei ela em forma de escada, que é normalmente como ela é apresentada, mas não que seja necessariamente uma escada, mas apenas que é uma cronologia lógica, não necessariamente uma cronologia temporal. É estranho, ficou fora de sentido, mas há uma ordem lógica, não necessariamente cronológica, não necessariamente temporal, mas lógica, tá? De como a salvação se dá. E nós estudamos as doutrinas da graça, as doutrinas da salvação, por tantas vezes, e algumas perguntas sempre ficam em aberto, porque a gente quer definir bem como se dá essa transição. Então, a princípio, vem essa pergunta: o que é Ordo Salutis? Essa expressão em latim. A Ordo Salutis, ela é um termo em latim que significa ordem da salvação. Essa ordem, como eu disse, né, até me atrapalhei com isso, ela não é cronológica, mas ela é lógica. Ela não é necessariamente a ordem que acontece temporalmente, mas que nós podemos estudá-la de forma lógica para compreender bem como se dá isso, como se dá a salvação. A gente costuma estudar a salvação e, por vezes, quando a gente está pregando, a gente divide, né? Em um momento nós falamos sobre eleição incondicional, o Deus que elege, que predestina. Em outros momentos nós falamos sobre o chamado, o Deus que envia o seu Espírito para comunicar a verdade no coração dos homens. Em outro momento nós falamos da regeneração, o Espírito que purifica-nos de dentro para fora, o Espírito que nos conduz à conversão.
O Deus que nos justifica, como eu preguei isso no domingo à noite lá em Tucano, os irmãos estavam presentes. Depois às vezes nós falamos sobre o Deus que nos adota como filhos e podemos chamá-lo de Pai. Por tantas vezes falamos sobre santificação, o Deus que nos separa, mas também que requer de nós uma vida santa e justa, que se aparta do pecado. Por tantas vezes falamos sobre perseverança, como também falei no domingo. Devemos estar firmes na fé, firmados na rocha, firmes inabalável. E sempre com aquela expectativa eterna da glorificação. Então, há uma cronologia temporal, porém, não é sobre isso que a ordem de saúde se trata. Ela fala sobre uma ordem lógica. Como a salvação se dá e como a gente interpreta, entende esses termos que a gente reconhece eles na Escritura, na palavra de Deus, eleição, chamado, regeneração, conversão, justificação, como a gente entende esses termos, o que é que as Escrituras nos ensinam para que a gente aprenda bem e a gente não confunda algumas coisas. Que pode ser que a gente, por uma falha de compreensão em algum texto bíblico, a gente confunda algumas coisas. Confundamos justificação com santificação, com adoção. E essas coisas elas devem ser bem entendidas, porque essas são doutrinas lindas da Escritura, doutrinas que diz respeito à salvação. Não é à toa que o conjunto delas a gente chama de ordem da salvação. Tá? E elas são muito importantes. Hoje, vamos falar mais sobre eleição, mas eu estou usando a eleição como pretexto para falar sobre outras coisas que a gente já tratou muito sobre eleição. Mas algumas coisas ficam abertas, a gente sempre ouve perguntas sobre responsabilidade humana, não é? A gente ouve esse tipo de questionamento, como conciliar essas coisas? Livre-arbítrio, sim, não é? Então eu quero tratar de alguns tópicos que estão adjacentes, principalmente o que diz respeito à providência divina, tá? Mas quero começar com esse texto. É um texto bíblico, é um texto de Paulo aos Romanos, que ele dá uma ordem saludes, ele traz alguns elementos da salvação. Paulo diz lá, nesse que é um dos capítulos também mais lindos da Escritura, ele diz, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha que interessante, fala de predestinar, aqui dentro inclui-se a eleição, fala de Cristo ser o primogênito entre muitos irmãos, significa que a adoção está implícita aí, Deus nos adotando como filhos. E aos que predestinou, a esses também chamou, temos o chamado. E aos que chamou, esses também justificou, temos a justificação. E aos que justificou, a esses também glorificou. E eu sempre digo quando eu leio esse texto, que é incrível, né? Porque nós somos eleitos, chamados, crentes, aqui reunidos, mas ninguém está glorificado ainda. Só que a forma como Paulo escreve, ele diz assim, a esses glorificou, como um ato realizado e concluído. Sim, porque é impossível que Deus minta e que Deus mude ideia quanto ao seu chamado e eleição. Portanto, esse é um fato que, apesar de ainda não ter ocorrido no tempo, em nós, certamente ocorrerá naquele grande dia. Tá bem, irmãos? Então, a Ordo Salutis é isso. É uma exposição lógica dos elementos que compõem a nossa salvação. Tá bem? De modo que aqui dentro está implícito aquela tensão bíblica que existe entre o já e o ainda não. Eu já falei disso aqui em outros momentos aos irmãos, mas eu gosto sempre de relembrar. Há uma tensão entre o já e o ainda não, que é isso. É que nós já fomos salvos, mas ainda não. Como é que a gente explica isso? É que no sentido da conversão, do chamado, da eleição de Deus, nós já fomos salvos. E já desfrutamos temporalmente de algumas bênçãos da salvação. Mas ainda não fomos salvos no sentido eterno. A gente ainda está na presença do pecado. A gente ainda não está glorificado. Nós ainda não desfrutamos da plena perfeição. Coisa que acontecerá lá, na eternidade. Portanto, nós já fomos salvos da condenação. Já fomos salvos da ira de Deus. Estamos sendo salvos do domínio do pecado, isso é, a santificação, esse processo no qual nós nos despojamos da nossa carne. E logo mais seremos salvos da presença do pecado. Tá bem, irmãos? Me permitam aqui uma
uma breve, uma breve correção. Pronto, agora sim. Agora sim podemos sim, sim. Pronto. Então, essa é a escadariazinha, né? Essa cor era para estar um pouco mais clara, tá? Mas aí vem a pergunta para os irmãos: o que é eleição incondicional? Não é? O que significa eleição incondicional? Então, os irmãos fiquem à vontade, inclusive, para perguntar sempre que quiserem, tá? Eu decidi não mergulhar tanto nesse tópico hoje, mas vou falar sobre ele, apesar de ser a base, né? Porque nós já falamos muito sobre ele, tá? Mas os irmãos que sentirem-se com alguma dúvida podem ficar à vontade para perguntar. Então, o que é eleição incondicional? Não é? Que doutrina é essa que leva esse nome, né? Tão complexo, bonito, eleição incondicional. Não é? Irmãos, isso é uma parte do decreto de Deus. Existe um decreto eterno de Deus, imutável, que aconteceu antes da fundação do mundo. Tá? Nesse decreto, parte dele é o que nós chamamos de eleição incondicional. Olha, Paulo, ele escrevendo aos Efésios, capítulo 1, versículo 11, ele diz: em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. E aí temos essa expressão também, sempre junto de eleição, predestinação. Tá? Eleição é parte do decreto de Deus, no qual o Senhor, pela sua livre vontade, perfeita e agradável vontade, ele decide escolher os seus filhos. Antes da fundação do mundo, ele escolhe homens para a salvação. A princípio, quem nunca ouviu essa declaração recebe um grande baque. Nossa, que coisa estranha. Mas, quando mergulhamos na palavra de Deus, vemos que ela se configura uma afirmação verdadeira, tá? Vemos que, na verdade, ela é de uma graça incomensurável. Tá bem, irmãos? Mas antes de mergulhar no conteúdo, no conceito de eleição, eu quero dizer que há uma diferença. Eu fiz aí a pergunta: há uma diferença entre eleição e predestinação? Sim, há uma diferença. Eleição é o ato de Deus, de antes da fundação do mundo, escolher aqueles que serão salvos. E predestinação é um ato do seu decreto um pouco maior, mais amplo, que trata de Deus destinar todas as coisas, de predestinar tudo. Tá bem? De modo que absolutamente tudo que acontece, acontece segundo a santa, perfeita e poderosa vontade de Deus. E aí, quando a gente faz essa afirmação a princípio, uma das perguntas que nós ouvimos, e os irmãos pode ser que já tenham ouvido quando falaram disso, é: Deus faz acepção de pessoas? Deus, então, faz acepção de pessoas? E aí, a gente lê aquilo que foi escrito lá em Atos 10:34, que diz assim: então Pedro começou a falar. Ele disse: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Tratar com parcialidade é exatamente a mesma coisa que fazer acepção de pessoas, tá, irmãos? Deus não faz isso. Mas, Mário, você me fez uma declaração de que Deus escolhe pessoas para a salvação. Não são as pessoas que os escolhem no tempo, mas Deus escolheu antes da fundação do mundo essas pessoas. E agora você está dizendo que Deus não faz acepção de pessoas. Mas essa escolha não é naturalmente a acepção de pessoas? A resposta é bem simples. Não é, irmãos. A acepção de pessoas, escolher pessoas no sentido de fazer acepção delas, é quando você avalia as características da pessoa
e ver se ela é digna ou não da sua aceitação. Nós fazemos isso quando nós estamos criando um ciclo de amizades. Eu olho para aquela pessoa e digo, essa pessoa não me agrada muito não. Ainda que a gente não diga, a gente pensa, ela não me agrada por esse motivo. Quando Deus nos elege, Deus não faz acepção de pessoas. Primeiro, porque ninguém teria motivo natural para agradá-lo, uma vez que todos os homens foram encerrados no pecado, caíram no pecado, ofendem a Deus em todo instante. O que Deus faz é, muito amorosamente, pela sua livre escolha, decidir aqueles a quem Ele vai salvar. E nós vamos ver como isso se dá, tá, irmãos? Não se apressem, não fiquem, não criem preconceitos antes da gente chegar à parte, ao ápice desse estudo. Então Deus não faz acepção de pessoas. Mas a gente poderia fazer uma pergunta também desse tipo. E se não houvesse eleição? O que aconteceria? Alguém faria um chute aí? Se Deus não realizasse o decreto da eleição, o que aconteceria? Exatamente, meu irmão. O que aconteceria era... Oi? Todos seriam condenados. Essa é a consequência lógica. A eleição é Deus livremente decidindo salvar pessoas que não merecem. Não obstante, chamamos o nome dessa doutrina não de eleição condicionada, aceptiva de escolha, mas justamente incondicional. Ela não é só incondicional porque ela é plena e absoluta. Ela é incondicional também porque não tem uma condição pré-estabelecida. Desde no olho e disse, Henrique é muito legal. Torce pro Flamengo. Esse era o motivo para não ser um eleito, né? Naturalmente. E se eu vou escolher Henrique, não é isso. É aí que se revela o tamanho supremo do amor de Deus. Quando a gente busca, mergulha na eleição, a gente começa a perceber Deus que é amor. Ele é amor a tal ponto de entregar voluntariamente o seu amor a pessoas que não mereciam 1 milímetro dele. 1 grama sequer desse amor. Tudo bem, irmãos, até então? Vamos avançar. O que são os decretos de Deus? A nossa confissão de fé, a Confissão Batista de Londres, de 1689, no capítulo sobre os eternos decretos de Deus, capítulo 3, diz assim: Deus decretou em si mesmo, ou seja, o decreto foi dele para ele mesmo, uma decisão voluntária de Deus, desde toda a eternidade, pelo muito sábio e santo conselho de sua própria vontade, livre e imutavelmente, todas as coisas. Deus decretou tudo, seja o que for que venha a acontecer. Ainda assim, que fique claro, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem tem comunhão com algo nisso, nem é violentada a vontade da criatura, nem ainda é eliminada a liberdade ou a contingência das causas secundárias, antes estabelecidas. Nisso demonstra-se a sua sabedoria em dispor todas as coisas e poder e fidelidade em efetuar o seu decreto. Irmãos, isso é uma afirmação longa, robusta, que necessita de prova. Não é? Os irmãos que, inclusive, estão na classe para o batismo, né, estão prestes a se batizar, estejam muito atentos em casa, leiam com atenção esse capítulo, capítulo 3 da confissão, leiam as referências bíblicas, que são muitas, eu não tenho como apresentar todas nessa noite, mas eu vou apresentar algumas, tá, sobre os decretos de Deus. Mas fique atento a essas coisas. Deus decretou, ele voluntariamente decidiu. Quem aconselhou Deus a isso? Ele mesmo. Pelo seu muito sábio e santo conselho. Sua própria vontade. E ele fez isso não apertado por ninguém. Não porque alguma coisa o compelia a fazer. Mas livre e imutavelmente. De modo que isso não se altera. O seu decreto é imutável. Pensar num Deus que altera o decreto é pensar num Deus que muda de ideia. Num Deus que aperfeiçoa as suas ideias. Nosso Deus se aperfeiçoa, irmãos? Não. Porque o nosso Deus é perfeito. Ele não tem como se aperfeiçoar. Ele é absoluto e pleno. Tá bem? Portanto, que essas coisas fiquem claras. E a confissão de fé declara. Deus não é autor do pecado. Deus não comunga com o pecado nem com o mal. Ele não tem comunhão com isso.
E muito menos ele violenta a vontade das criaturas. Como pode? Você está dizendo então que se alguém é eleito, ele vai ser salvo? Aí eu digo, é. E se a pessoa não quiser? Aí alguém pergunta logo, e se a pessoa não quiser ser salva? Deus faz da pessoa uma marionete e força a mente dela para ela crer? A resposta é não. Deus não violenta a vontade e a mente de ninguém. As pessoas que creem em Deus, elas creem porque querem crer voluntariamente. E como assim? Isso é a responsabilidade humana que nós vamos tratar mais adiante. Mas isso acontece de um modo tal, na soberania de Deus, que as causas secundárias, a vontade da criatura, a contingência das coisas e das causas, ou seja, a mente natural do homem, ela não é violentada para isso. Ela de forma soberana, que evidencia a grandiosidade de Deus, o poder eterno de Deus. Deus não evidencia o seu poder, irmãos, forçando com um cetro rígido de ferro a mente dos homens, esmagando eles. Deus evidencia o seu poder soberano, fazendo isso de forma muito natural, de modo que todos os homens do devido tempo são devidamente chamados e têm a sua vontade modificada. Eles passam a querer a Deus. Do mesmo jeito que você está aqui hoje, possivelmente há um tempo atrás da sua vida, você não queria nada com Deus, não queria saber de Deus, nem pensava nisso, e hoje você está aqui. É quando você começa a reviver, você não pensa, Deus não me forçou em momento algum. Isso aconteceu de forma muito natural. Isso é Deus, o soberano do universo, agindo segundo as contingências das coisas e as causas secundárias, ou seja, a sua própria mente, a sua própria vontade, a relação com o mundo e com tudo, porque ele é o Rei eterno que domina sobre tudo e todos. Então, o seu decreto é estabelecido. Agora, o que a Bíblia nos ensina sobre eleição? A gente teria toneladas de textos bíblicos, tá, irmãos? Para falar sobre eleição, eu peguei só alguns, porque a gente ia passar a noite toda falando de eleição aqui. Eu peguei alguns de autores diferentes. João 15,16 são palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. E ele deixa bem claro, não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi e os designei com propósito, para que vão e deem fruto. E o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, eu lhes conceda. Então, Cristo deixa bem claro. Eu lhes predestinei, lhes elegi com um propósito, para que vocês deem fruto. E dar fruto aqui é um sinal de obedecer aos mandamentos de Deus, glorificá-lo com as nossas ações, pensamentos e palavras. Atos 13:48 está escrito, relato de Lucas. Os gentios, ouvindo isto, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor. E creram, olha que texto incrível, viu, irmãos? E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Eu te pergunto, todo mundo que ouviu o evangelho, naqueles textos lá de avivamentos, em Atos dos Apóstolos, todo mundo foi salvo? Não foi. Teve gente que viu o povo lá falando línguas estrangeiras e disse, esses homens estão bêbados. Outros passaram 2 horas sem parar gritando, grande é a Diana dos Efésios, expulsando o apóstolo Paulo lá. Outros esbofetearam apóstolos, esbofetearam Paulo, inclusive, tentando expulsá-lo de Corinto e de outras cidades. Outro, nosso irmão Estevão, foi apedrejado até a morte. Todos os que ouviram o evangelho foram salvos? Não. Mas o relato de Atos, o mesmo livro que conta vários atos de perseguição contra a igreja de Deus, diz assim, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Quem tinha sido destinado para a eternidade, ou seja, para a salvação, creu no evangelho. Porque é assim que Deus age, muito poderosamente e sabiamente no coração daqueles que escolheu. 2 Tessalonicenses 2,13 diz, mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Isso é Paulo escrevendo uma carta para uma igreja já estabelecida. Ele diz assim, vocês escolheram Deus, hein? Deus escolheu vocês. E não foi de hoje não, foi desde o princípio. Pode falar, minha irmã. Perfeita pergunta. Qual o nosso papel no ID, se o papel de convencimento é do Espírito Santo? Bom,
Então você já matou parte da questão. Nosso papel é convencer alguém? Qual é o nosso papel? Chamar. Realizar o chamado. Como crerão daquilo que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? É tão incrível isso. Ele também não precisa lhe salvar, ele não precisaria ter lhe criado. Isso é uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Né? A grande questão, a grande beleza de tudo isso é que Deus tem um propósito eterno e é porque a gente quer pegar assim, ó, a realidade, a atualidade e dizer assim, uma coisa é o que Deus predestinou, outra coisa é o que eu vivo. E é aí que mora, que reside o grande problema das interpretações. Tudo que acontece, cada palavra dessa que eu estou dizendo agora, eu tive vontade de dizer, eu tenho vontade de dizer. Eu estou dizendo porque eu quero, inclusive. Eu escolhi esse estudo e preparei-o. Isso significa dizer que porque eu quis, não foi Deus que predestinou isso antes da fundação do mundo? Não. As coisas, elas estão em conjunto. E a beleza do chamado evangelho é de uma pureza, de uma grandiosidade tal que Deus decide nos fazer agentes não só salvos e adotados, mas agentes de propagação do seu evangelho chamado. Portanto, não é só uma questão de Deus pode ou não pode. Porque se a gente pensar no poder absoluto de Deus, alguém poderia dizer, por que Deus logo não salva todo mundo? Por que Cristo não volta logo hoje e encerra tudo isso? Porque Deus tem um propósito especial para todas as coisas e ele decide pela sua livre e pelo seu muito sábio conselho governar o mundo assim. Isso é parte do que nós vamos estudar mais na frente, ainda hoje, se Deus permitir, dentro da providência. A providência ela tem 3 aspectos que nós vamos ver e ela vai responder melhor ainda a sua pergunta. Vocês arminianos falam, né? Mas se é predestinado, porque você... Essa é uma pergunta boba, né? Essa é o que sempre faz. Mas essa é uma questão... Isso é questão de gente que não quer nem pensar, né? Vamos falar. Isso é outro ponto da Ordem dos Salutis. Né? Tá lá, ó. É o próximo ponto, é o segundo ponto, chamado. Ele é dividido em dois grupos, né? O chamado interno e externo. Tá? Pra gente não avançar muito, aí a gente... Vamos lidar com essa outra questão. Henrique está citando os arminianos, um grupo que tem uma crença totalmente absurda, né? Quanto à predestinação, negando textos claros da Escritura, e eles dizem a seguinte argumento. Nem é um argumento, na verdade, o arminiano sério ele não fala isso, tá? Isso é só arminiano de porta de igreja que nunca lê um texto, um livro de verdade, tá bem? Ele diz assim, se você é salvo, eleito, e uma vez eleito Deus não muda, então você é salvo para sempre, por que você não joga tudo pro alto e vai viver a sua vida doidado? Primeiro, bem simples, né? Porque os eleitos de Deus, eles apresentam as suas características, eles desenvolvem o fruto do Espírito, tá? A gente acabou de ler um texto de Jesus ensinando, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei com um propósito, para que vocês vão e deem fruto. Então, é evidente que a gente não precisa nem responder essa tolice, né? Se alguém é salvo, salvo para sempre, então por que viver em santidade? Porque é uma ordem de Deus. E, na verdade, o salvo, o eleito de Deus, é esse que obedece. Jesus diz, os meus amigos são esses que ouvem a minha voz e me obedecem. O que eu quis dizer foi, tipo assim, por exemplo, manifesta, né? Claro, beleza. Mas, por exemplo, não é nem nesse sentido, porque isso aí realmente, né? Uhum. Tô dizendo, tipo assim, dessa parte mesmo. Do chamado, da conversão. Da parte ativa, né? Tipo assim, se tem a predestinação... É a mesma coisa, porque as ordens... De novo, é a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa que eu respondi. Porque também chamar e fazer discípulos e pregar o evangelho para toda criatura e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como Cristo ensina, também é algo que... e eu lhe chamei para que vocês vão e deem fruto. Dar fruto é isso também. Então, são desculpas simplesmente de quem ou é desonesto no argumento ou não quer pensar. Eu acredito que a maioria não quer pensar. Alguns são desonestos. Bem, uma pergunta que muita gente, então, entende que sai... Eu já falei disso aqui, eu vou só citar mais brevemente hoje. Não é? Se os irmãos, principalmente os que nos visitam, tiver uma... Eu estou sendo mais rápido porque a gente já lidou muito com isso. Mas caso queiram tirar alguma dúvida, fiquem à vontade, tá? Uma pergunta que é muito comum é... Poxa, Deus escolhe alguns para salvação e o resto vai para o inferno. É verdade. Então Deus é injusto por causa disso. Há uma injustiça da parte de Deus em escolher uns e outros não? Primeiro a gente tem que se perguntar, Deus foi obrigado por alguém a escolher alguém?
Quem não é escolhido, o que faz com a sua liberdade? Com a liberdade que possui? Quem não é escolhido significa dizer que não ouviu o evangelho? Por exemplo, a gente tem um caso de Judas Iscariotes. A Bíblia diz que ele era o filho da perdição. Alguém que claramente não era um crente, tá? Judas era um traidor. A Bíblia diz que ele era ladrão. O texto bíblico nos diz que naquela noite que Jesus foi traído, ele estava literalmente possuído. De que o diabo entrou em Judas. Ele não babou, ele não rodopiou, ele não fez nada. Ele saiu dali e foi vender Jesus por 30 moedas de prata. E naquela mesma noite, por remorso e não por arrependimento, ele se matou, ele cometeu suicídio. Tá? Então, Judas, ele não ouviu a palavra de Deus, ele não ouviu os ensinos de Cristo, ele ouviu, só que ele era um réprobo. Alguém destinado para isso. Mas quando Judas foi destinado para isso, ele foi compelido em ser mal como ele era? Não. Ele simplesmente era porque queria ser. De modo que a vontade de Deus é estabelecida e a liberdade de Judas é preservada. Então a gente tem que entender essas coisas. Então a gente se pergunta, há injustiça da parte de Deus? Deus estava obrigado, e aí, Gabriel, a predestinar alguém? Deus estava compelido a salvar alguém? Visto que o pecado que trouxe condenação é naturalmente uma rebeldia do homem? Uma ação... A gente não deve pensar o pecado jamais, irmãos, que é a grande causa, né, de tudo isso aqui. A gente está falando de salvação, então a gente poderia tranquilamente falar de queda também, a causa de tudo isso. A necessidade de salvação ela surge por causa da queda no pecado. Não é? Deus está obrigado a salvar aqueles que pecam contra ele. Lembre, quando nós pecamos, a gente não peca contra uma letra de uma lei morta, um texto escrito num pedaço de papel. Aquilo ali está escrito para nos ensinar. Mas a gente não peca contra o papel. Nós pecamos contra o Deus Santo, Criador de tudo, que determinou o que é certo e o que é errado. Deus está obrigado a salvar todo mundo? Não. A injustiça da parte de Deus é o que muita gente pergunta quando é colocado com essas verdades da eleição. E aí Paulo dedica um capítulo praticamente todo, que é Romanos 9, a explicar a eleição. E ele mesmo responde essa pergunta. Ele diz assim, Romanos capítulo 9, de 8 a 18. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Ó, não é todo mundo que é filho de Deus não, viu? Mas os filhos da promessa é que são contados como descendência. Não era só nascer Israel que era filho de Deus, não. Um exemplo disso é o próprio Judas, como eu citei. Mas os que são da promessa, ou seja, que tem a ver com o decreto eletivo de Deus. Versículo 9. Porque a palavra da promessa é esta. Por esse tempo voltarei e Sara terá um filho. A promessa de Deus a Abraão. Ele volta lá na história para Abraão. E isso não aconteceu somente com ela, mas também com Rebeca, ao conceber de um só, de Isaac, nosso pai. Tanto aconteceu com Abraão como com Rebeca. E aí o caso de Rebeca é o caso que Paulo mergulha para explicar a verdade da eleição. Ele diz o quê? E os gêmeos ainda não eram nascidos. Quem são os gêmeos? Esaú e Jacó, filhos de Isaac e Rebeca. Tá bem, irmãos? E os gêmeos ainda não eram nascidos. Nem tinham feito bem ou mal. Olha como Paulo deixa bem claro. Eles ainda não tinham realizado atos na história. Eles não eram nascidos, não tinham tido tempo dele fazer bem ou mal. Mas o decreto de Deus já estava estabelecido. Olha o que ele diz. Para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, ou seja, não depende da criatura, mas do Criador. Quando foi dito a Rebeca, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei a Jacó, porém desprezei Esaú. Porém é uma adversativa, tá? No grego é ala, é uma adversativa. Ou seja, quando ele fala amei a Jacó, esse porém indica a antítese de amor. Então você não teria prejuízo nenhum se essa tradução aí que eles amenizaram na tradução, botaram desprezei, se ele tivesse escrito assim, odiei, tá? Não teria prejuízo nenhum na tradução. Porque a vontade de Deus é livre até para odiar. E se Deus odeia, ele não odeia pecaminosamente porque ele é santo. Ele odeia com verdade e justiça, porque todos poderiam ser dignos do seu ódio, a não ser que o seu livre amor queira amar. E ele diz, amei o mais velho,
mais velho será servo do mais moço, como está escrito também a Jacó, porém desprezei Esaú. Pode falar. Então, nesse sentido, os católicos, quando rotam pela intercessão de Maria, para que o Senhor venha, por exemplo, a perdoar, a redimir o pecado de um irmão, isso não só é desnecessário, como é uma afronta ao Senhor? Isso é uma afronta em vários níveis. A gente não precisa nem chegar na eleição para ser uma afronta, né? Pedir intercessão de algum santo, né? Isso é heresia pura, tá? Porque a vontade de Deus é que só prevalece sobre todas as coisas, como você... Mas eu entendi o que você quis dizer. A pessoa morreu, você está falando no purgatório, que eles dizem existir, entendi. E não só isso, mas também... Perfeito, perfeito. Em vida ainda, eles pedem por esse perdão, né? A intercessão de Maria, para que Maria venha a convencer Isso, a entendi. ser mãe. Isso. É um pecado em muitos níveis. É um pecado pior aí, o da idolatria, né? Enfim. Mas eu entendi o seu argumento. Você está dizendo assim, essa pessoa está pecando contra o decreto de Deus. Né? Eu diria que isso é o de menos. Tá? Nesse caso é o de menos. Tá? Que a gente pode pedir para que Deus converta os nossos parentes, por mais pecaminosos e terríveis que eles sejam, que eu não posso fazer isso depois de morto, né? Eles não pedem nem para interceder, eles pedem diretamente para ela, ou para outro santo que seja, Pedro, será São Pedro, será São... Perdoar, né? Para não perdoar, mas também para perdoar e abençoar. E abençoar, é verdade. Abençoa isso aqui para mim, esteja comigo, É muita coisa. Mas não vamos sair do nosso tema, tá? Então, Paulo faz a pergunta que muita gente fazia para ele, e ele faz para facilitar essa pergunta. Ele diz assim, que diremos então? Que Deus é injusto? Porque ele decidiu amar um dos gêmeos. Ele amou Jacó, que depois ele mudou o nome e virou Israel, se tornou Israel. Desprezou Esaú, que se tornou uma grande nação inimiga até hoje do povo de Deus. Deus é injusto? E o que é que ele disse? Paulo responde, eu até deixei em negrito, para que fique bem claro. Não ficou tão claro não, mas ele diz, de modo nenhum. Talvez a melhor tradução para isso fosse, não pense nisso, jamais. É muito enfático. Pois ele diz a Moisés, assim pois, depois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Aí Paulo ele volta mais no tempo e vai para aquele caso lá de Faraó no Egito. Como Deus endureceu o coração de Faraó para não deixar o povo ir. Faraó endureceu o coração, é verdade, e Deus endureceu o coração de Faraó. É uma dupla verdade. A Escritura apresenta essas duas verdades. Faraó endureceu o próprio coração e Deus endureceu como? Porque Deus é a causa primária de todas as coisas. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. O que é que Paulo conclui? Assim, pois, isto não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem a misericórdia. Deus usa e entrega ela a quem bem ele quiser. Porque a Escritura diz a Faraó, ele vai além, ele explica ainda o que Deus fez com Faraó. Foi para isso mesmo que eu o levantei, para mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, tem Deus misericórdia de quem quer, e também endurece a quem ele quer. O que é que o texto está nos ensinando, irmãos? Que Deus é soberano. Exatamente isso que o texto está ensinando. Que Deus tem domínio sobre tudo, sobre cada indivíduo, sobre cada ato da história, tudo está em suas poderosas mãos. Então vem a seguinte pergunta, mais uma vez. Pergunta redundante, porque ela já foi respondida. Mas alguém pode perguntar, então somos marionetes de Deus? A gente não tem vontade nenhuma, é Deus nos controlando como se a gente fosse um bonequinho criado? Mais uma vez, a resposta é de modo nenhum. Não é isso. Nós precisamos compreender como Deus governa o universo. Quando a gente entende a forma como Deus governa o universo, como Deus decreta e com mão poderosa rege toda a criação e toda a história, a gente não chega nessas falácias de pensar, eu sou marionete, eu sou desprovido de vontade, eu sou desprovido de intelecto, de desejo. E Deus, irmãos, ele governa o universo por meio do que nós chamamos de providência, sua santa providência. Aqui é uma das doutrinas mais belas, robustas da palavra de Deus, que a gente tem que lidar com ela com muito cuidado, para que a gente não tire as coisas de lugar, tá? E a providência de Deus
ela não anula a responsabilidade humana, como eu citei aí. Pelo contrário, ela confirma. Elas trabalham em conjunto. E nós vamos ver isso, tá bem? Mas a nossa confissão de fé sobre a providência, é o capítulo 5, também indico aos irmãos, principalmente aqueles que estão no caminho do batismo, leiam e leiam as referências, capítulo 5 da confissão de fé. 3 e 5. Diz assim: Deus, o bom Criador de todas as coisas, em seu infinito poder e sabedoria, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas e coisas, desde o maior até o menor, por sua muito sábia e santa providência. A forma como Deus governa, nós usamos essa palavrinha, providência. Para o fim, observe, irmãos, para o fim para o qual foram criadas, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho de sua própria vontade. Qual o objetivo? Para louvor da glória de sua sabedoria, poder, justiça, infinita bondade e misericórdia. Deus, em sua providência ordinária, faz uso de meios, ainda assim é livre para operar sem, acima e contra eles, como lhe aprouver. Vou traduzir o que está escrito sobre a providência de Deus. O que é providência de Deus? Providência de Deus, irmãos, é a forma como Deus governa a história. A Escritura nos diz que Deus criou o mundo em 7 dias. Não foi? E depois que ele descansou da obra da criação. Pergunto a vocês, Deus ficou cansado depois que criou o mundo? Não. Como é que Deus se cansa? O onipotente, o soberano do universo. O descansou da obra da criação significa dizer que Deus cessou de criar. Ele parou de criar. Ele viu que tudo que estava feito era muito bom. E santificou o dia que ele terminou tudo. Porque a sua obra foi perfeita. A partir de então, irmãos, o que acontece é que, desde aquele instante, ele iniciou outra obra sua, a obra da providência. A obra da providência é a forma como ele governa o universo que ele criou, sem parar, sem piscar, em todo tempo, em todo instante, desde o dia que ele criou tudo, ele governa tudo. Isso é a providência. A gente costuma dizer assim, estou passando por um momento difícil. Que Deus entre com providência. Deixa eu dizer um negócio para você. O momento difícil que você está passando faz parte da providência de Deus. Essa expressão, providência, não existe na Bíblia, tá? É uma expressão teológica que a gente dá, comum em todas as igrejas usam, sejam elas calvinista, arminiana, pentecostal, o que for, todo mundo usa. Só que algumas com um conceito um pouquinho deturpado. A palavra providência, ela vem daquela raiz, né, de prever, previdência, providência, de ver antecipadamente. Tem um conceito parecido com presciência. Mas não é isso, não é nessa raiz da palavra que ela é usada teologicamente. Ela diz respeito à forma como Deus governa, sustenta e mantém toda a sua criação. Como Deus faz isso? Usando e determinando e fazendo com que as coisas elas cumpram o propósito para o qual elas foram criadas. A providência de Deus é a forma como Deus executa o seu decreto. É a forma como Deus põe em prática o seu plano eterno, imutável para o mundo. Tá? Todos com fim estabelecido. Como Deus faz isso? Esse parágrafozinho é incrível embaixo. Se a gente entender ele, a gente entendeu boa parte do nosso estudo. Deus, em sua providência ordinária, ou seja, na forma ordinária como ele sustenta o universo e guia o curso da história, ele faz uso de meios para isso. Como Deus governa a história? A gente sempre pensa, né, quando diz assim, estou passando por uma questão difícil, eu penso que Deus entra com providência, sempre um milagre acontecendo, né, irmãos? Não, mas não é só isso. A providência de Deus é quando ele é livre, na verdade é sempre, né? Quando ele usa sua liberdade, e ele faz isso sempre, para governar tudo que há, seja por meio da essência das coisas, ou seja por meio de meios extraordinários, como os milagres. Por isso Deus pode operar, e ele é livre para operar sem os meios ordinários, com os meios ordinários, acima dos meios ordinários, até contra os meios ordinários. Deus pode operar contra os meios ordinários? Pode, isso nós chamamos de milagre. É quando o médico diz, não tem jeito, fulano vai morrer. E Deus cura a pessoa. Ele operou contra.
a razão. Ele opera contra os meios ordinários. Lembra aquele caso que Deus diz assim, diga a Acabe, Elias, que não vai chover por 3 anos. Caiu uma gota do céu. Está lá no livro de Reis. Depois ele disse, agora você vai orar. Passar 3 anos você vai orar e vai chover. Foi a oração de Elias que era mais poderosa do que a palavra de todos os homens da terra? Não. Foi o Deus que decretou tudo e que estabeleceu aquele propósito. E ele diz, eu vejo uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. O que vai acontecer? Parou, vai cair chuva. Porque Deus decretou que ia ser assim. E tinha que acontecer. Porque ele é soberano. E ele não precisa de que os astros se alinhem, que formem-se as chuvas. Na verdade, as chuvas, as nuvens se formam porque Deus quer assim que é. Você está me dizendo, é uma afirmação muito grande. Você está me dizendo, então, Mário, que não há aleatoriedade nas coisas. Estou dizendo isso. Eu estou dizendo que até um dado, quando você joga para cima, ele é sorte aleatório para nós, que não temos o poder soberano de Deus, mas para Deus, até o lançar dos dados está estabelecido antes da fundação do mundo. Deus é a causa primária de todas as coisas. E ele usa ele pode usar as suas próprias atributos, os atributos das coisas para o seu devido fim. Normalmente é assim que ele faz, ordinariamente. Estão compreendendo, irmãos? É assim que Deus governa o mundo. Então, Deus está governando o mundo agora. Tá, nesse exato momento. Aqui a gente consegue ver isso, tá? A chuva que caiu, cada gota, foi porque Deus determinou que caísse. Não é à toa que Paulo vai escrever assim, como é grande a soma dos pensamentos de Deus. Davi fala a mesma coisa, né? Um usa o texto do outro. Não é? Quão insondáveis são os teus caminhos, quão inescrutáveis eles são. Aí ele conclui, porque dele, por meio dele, para ele, tudo é de Deus, acontece por meio dele e é para ele, para louvor da sua glória. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. A gente até pode, porque Deus acalenta o nosso coração em algumas coisas. Mas não que isso mude a vontade de Deus, se é esse o intuito, né? Mas a gente pode, Deus pode nos dar. A gente vê algumas vezes acontecendo no Antigo Testamento, né? De Rebeca, sim, né? De quando isso, ele envia seu servo para achar uma esposa para Isaac, né? Ali foi uma confirmação, né? Aquela que, se ela vier e oferecer. Não, veja, nós não somos, agora, na nova aliança, ensinados a fazer isso, tá? Ali era um caso, um propósito próprio específico, tá bem? O que nós temos agora é a providência de Deus em 3 tópicos. É assim que a gente entende a providência de Deus e podemos dividi-la em 3 tópicos. Primeiro é preservação, segundo é cooperação e terceiro é governo. Essas 3 coisas, irmãos, quando bem entendidas, a gente entende bem a providência de Deus. Tá bem? Primeiro, nós rejeitamos o deísmo. O que é isso? O deísmo é uma ideia ímpia, má, que diz que Deus criou o mundo e o abandonou. Eu não estou dizendo que os arminianos são deístas, tá? Porque o deísmo é uma heresia clara. Mas estou dizendo que eles compartilham, bem distantemente, essa noção. Ao dizer que Deus, alguns mais radicais, alguns arminianos mais radicais, que Deus cria, mas que dota o homem de total liberdade, a ponto que Deus não interfere, não intervém. As coisas que acontecem é porque os homens foram escolhendo assim e Deus está alheio a essa vontade. É muito perigoso um pensamento que beira a heresia, o arminianismo, né? A gente tem que ter muito cuidado contra isso. Tá? Outra noção filosófica que devemos rejeitar com total veemência é o panteísmo. O panteísmo é a ideia de que a criação não tem existência real distinta de Deus. Mas que tudo faz parte de Deus. É como se não houvesse criação. Tudo que há é um pedacinho do organismo que chamamos de Deus. Isso é um problema muito grande, dizer que tudo que há é Deus. Então a gente tem esses 2 extremos. Um é que Deus cria e abandona, outro que Deus nem cria, que Deus é tudo. Esses 2 extremos são heréticos. Nós cremos um Deus que cria
onde a sua criação ela não é independente de Deus, ela depende de Deus o tempo todo, mas ela é distinta. Nós somos criaturas dependentes de Deus. Tudo que há é criatura dependente de Deus, mas não independente, mas distinta. Nós não somos Deus. Tá bem, irmãos? O Herman Bavinck, ele escreve, a providência serve para pegar o mundo desde o seu início e levá-lo ao seu objetivo final. É isso que Deus faz com a providência. Ele pega a criação e conduz ela para o seu propósito final. É assim que Deus governa o mundo. Quando nós dizemos assim e oramos, Senhor, eu sei que tu governas o universo, que o Senhor rege tudo com poderosa mão. Ele faz isso por meio da sua santa e perfeita providência. Tudo bem, irmãos? Alguém quer perguntar alguma coisa? Por enquanto? Bem, falando desses tópicos, o primeiro deles é a preservação. Wayne Grudem, em sua teologia sistemática, ele escreve: Deus preserva todas as coisas criadas como elementos existentes que conservam as propriedades com que ele os criou. Isso aqui é muito importante. Tá? Parte da providência de Deus é a preservação. É Deus manter as coisas que ele criou. A Escritura nos diz, né, na verdade, está aqui o texto, Hebreus, capítulo 1, a parte A do versículo 3, diz assim, o Filho, falando de Cristo, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, é dito que ele se assentou à destra da majestade de Deus. Mas eu botei o texto até aí só para economizar espaço. É dito que Cristo sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa. Outras traduções dizem pela palavra do seu poder, é mais bonito até. Mas Cristo ele sustenta tudo que há, tudo que existe, irmãos. Já em Atos 17, 28, é dito, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos profetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Então essa é uma verdade importantíssima, na qual a gente só existe e só estamos vivos porque Deus nos mantém assim. A gente só se move e realiza os nossos propósitos porque Deus nos mantém para isso. E a gente só existe porque Deus nos criou. Então tudo é por causa de Deus. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Então, aqui está implícito a criação, aqui está implícito a preservação, Deus nos mantém vivos, e aqui está implícito a cooperação. Deus faz com que nós nos movamos em nossos próprios propósitos. Isso faz parte da providência de Deus. Então, a verdade é que Jesus sustenta todas as coisas continuamente e preserva a natureza delas. Ou seja, na minha conversão, eu não deixei de ser Mário e me tornei outro ser. Meus elementos eles não foram simplesmente alterados para que eu fosse outra coisa. Mas Deus age de tal forma de que, preservando a natureza, ele ainda, aplicando isso à eleição, né? Ele nos convence de tal modo que ele muda a nossa vontade, o desejo, as nossas disposições, de forma que ele continuamente faz isso. Observe que é um gerúndio ali, eu deixei grifado, né? Sustentando. É um ato constante de Cristo. Ele não é assim, ele sustentou todas as coisas. É que é sustentando continuamente, Deus está ativamente trabalhando em sua criação com a obra da providência, sustentando tudo, tá? Então, continuamente, ele preserva a natureza delas. A natureza das coisas são preservadas. Por que isso é importante? Porque algumas heresias que surgiram na história dizendo que Deus fica recriando as coisas. Elas são sempre recriadas. Isso é um absurdo, tá? As coisas elas se mantêm porque Deus sustenta continuamente e as preserva. A obra da criação foi cessada. Por isso está muito claro dizendo que Deus cessou a obra da criação. Descansou e como marco santificou aquele dia. Agora ele continuamente sustenta ela e preserva a natureza delas. O texto de Neemias 9:6 são palavras de Esdras, se não me engano, ele diz assim: só tu és o Senhor. Fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo o que nela há, os mares e tudo o que há neles.
Ele o exaltou agora pela criação. Agora ele diz: tu conservas a todos com vida. O exército dos céus te adora. Observe como ele faz uma transição na adoração da criação que Deus faz para a manutenção, a preservação da criação de Deus. Isso aqui é a transição na adoração e louvor a Deus da criação pela sua providência. Tudo bem, irmãos? Então, parte da doutrina da providência significa nós identificarmos que Deus preserva a criação. O que ele criou, ele mantém. Deus não recria, não fica criando coisas. Ele criou tudo e ele preserva a sua criação. Isso exige uma ação ativa e constante de Deus em todos os que ele criou. Segundo, há a obra da cooperação. Essa, talvez para nós, no sentido que eu quis tratar aqui com os irmãos, da responsabilidade humana, é a mais interessante para a gente. Wayne Grudem, também na sua teologia sistemática, escreve: Deus coopera com as coisas criadas em cada ato, dirigindo as suas propriedades características a fim de fazê-las agir como agem. Isso é importantíssimo, irmãos. Isso mostra que Deus ele não altera o nosso ser no sentido de recriar-nos, de destruir a nossa essência de quem somos e refazer-nos de outra forma. Mas mostra que Deus coopera. Ou seja, ele age por meio da sua criação, por meio dos seus atributos, por meio da sua mente, do quem são, e mantém a sua obra e faz poderosamente aquilo que nós conhecemos como a redenção, ou até ele preserva aqueles que são réprobos para se manterem do jeito que são. Tá bem? Então, há uma cooperação. Por que isso é importante? A gente se perguntar para um meteorologista agora, porque está chovendo, ele vai dar uma explicação técnica, dizendo que, de algum modo, o ciclo da água, né, foi feito, as nuvens elas foram formadas e pelos motivos que são tantos aí, houve a precipitação, a chuva começou a cair. Isso é verdade, irmãos? É 100% verdade, isso é ciência. Isso anula a verdade de que Deus determinou que nesse dia, pelas características que Ele mesmo criou no mundo e as suas leis imutáveis, isso acontecesse? Então o que nós temos aqui é o que nós chamamos de cooperação. As coisas acontecem em conjunto. Deus realiza a sua providência em conjunto. Ele não precisa destruir o ser. E aqui está o cerne de a gente entender a responsabilidade humana. Ele não precisa destruir o nosso ser, a nossa existência, para agir nela e sobre ela e através dela para realizar o seu propósito. Pode falar, mesmo. Na parte da criação, a cooperação, né? Que ele não inclui a vontade humana. Não é só de toda a criação, tá aqui. Inclusive a humana. Isso. É a parte do Espírito Santo, que o Espírito Santo faz com que o homem coopere e tal. O Espírito Santo convence o homem, né? Isso. É a cooperação. Deus ele não apagou a mente do homem com a borracha, né? Ele não deformou, pelo contrário, ele preservou a doutrina da preservação. Deus preservou. Ele não apagou a mente, ele cooperou. Ou seja, ele faz isso o tempo todo. Quando a gente acorda, abre os olhos, alguém diz, não, é porque você recebeu uma bomba de hormônios, porque chegou a hora de acordar e seu corpo, né? O pessoal das ciências aí biológicas poderia dizer melhor. Isso você acordou. É verdade, 100% verdade. E é também 100% verdade que Deus nos faz acordar mais um. Deus nos faz erguermos para mais um dia que ele fez. É verdade que o sol se põe por causa que a Terra gira em torno do seu próprio eixo, um movimento de rotação. É verdade, isso é ciência, é física, é astrofísica. Os astros eles têm uma dinâmica celeste. Kepler estudou isso, Newton também. Einstein desenvolveu uma teoria da relatividade muito melhor, mais eficiente. Mas é também 100% verdade que os astros se movem assim, porque Deus ordena que eles o façam. Isso é cooperação.
Essas coisas elas não contradizem, pelo contrário, elas acontecem justamente porque Deus tem preservado a natureza das coisas e mantido as leis fixas que ele mesmo criou. E quando necessário, ele age contra elas, como nós lemos. Como nós lemos que ele já fez o sol parar, ele já fez a sombra retroceder para provar que a sua promessa seria cumprida. Então, o nosso Deus é soberano. Expliquei, né? Aqui está a relação entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Deus age soberanamente de modo que o seu decreto ele é estabelecido sem violentar a vontade do homem. Nessa cooperação, a vontade de Deus é realizada também na preservação das características pessoais da criação, inclusive do homem. O Millard Erickson, em sua Teologia Sistemática, ele escreve o seguinte: preservação significa que Deus mantém a sua criação. Ela envolve a proteção da criação por Deus contra o dano e a destruição, e provisão dele para as necessidades dos elementos ou membros da criação. Então, é isso que Deus faz. Ele preserva as coisas para o seu propósito próprio, estabelecido por ele. E ele, na maioria das vezes, faz isso de forma ordinária, que as coisas acontecem porque tem que acontecer. Porque são a natureza das coisas e porque Deus mantém a natureza para que elas aconteçam assim. Isso é a providência de Deus na cooperação. Esse é uma doutrina extremamente importante e ela clareia muito a nossa visão, porque grande parte da pergunta nossa, quando falamos de eleição, é como funciona a responsabilidade humana? Né? E aqui está uma excelente forma da gente interpretar o funcionamento da responsabilidade humana. A cooperação. Então, o alcance da cooperação de Deus, qual é? Qual a abrangência dessa cooperação? Criação inanimada, rochas, pedras, chuva, faz parte da cooperação de Deus? Faz. Deus age por meio delas, sobre elas. Se a gente interpretar, por exemplo, as águas do mar como inanimadas, né? Não os peixes, mas as águas do mar, Deus mantém as marés por meio das suas leis fixas. E quando Deus quer fazer parar a maré, ele faz ou não faz? Faz. Seja uma maré forte como for, Deus, ele acalma as tempestades pelo poder da sua palavra. Deus faz os rios correrem as suas correntezas? Faz. Mas também não é a estrutura, o relevo que faz isso? É também, mas é Deus fazendo. E quando Deus quer agir contra eles, faz, ele abre o mar. E faz o povo passar a pé enxuto. Nada está fora do seu alcance. Deus faz isso sobre os animais. Os animais, eles agem de acordo com o seu instinto, porque foram criados para tal. E Deus os mantém agindo assim porque Deus criou as leis fixas. E se Deus quiser agir contra elas, faz. Ele faz uma jumenta falar. Os acontecimentos aleatórios, jogar, lançar um dado, lançar uma moeda para cima e ver se dá cara ou coroa, para nós é aleatório. A aleatoriedade no sentido das leis matemáticas continua sendo válida e verificando-se verdadeira, mas acontecem porque Deus determina tais coisas e sustenta cada uma delas para que aconteça. Então, os eventos eles são totalmente, ou seja, 100% provocados por Deus e também por suas naturezas próprias, que Deus criou as naturezas assim. De modo que a ciência jamais pode ser usada contra o argumento contra Deus. As coisas funcionam aqui porque há uma explicação científica, sim. Mas foi Deus que realizou, que criou as leis e que não só estabeleceu, mas que mantém as leis funcionando. Absolutamente tudo está dentro da providência de Deus. Quando alguém perguntar o que é providência de Deus, você vai dizer tudo. Tudo que Deus governa no universo é providência de Deus. Tá? Então vamos fazer uma breve ilustração que o Wayne Grudem faz com Shakespeare e Macbeth. Eu vou fazer pra gente aqui, né? Com Harry Potter. Pergunto pra vocês, quem aqui assistiu Harry Potter? Eu gosto de Harry Potter. Pouca gente, né? Pensei que era... Gabriel levantou os 2 braços. Eu pergunto, quem matou Lilian Potter? Aí você vai dizer, foi o vilão, Lord Voldemort. Ele, movido pela profecia, né, quis matar ela. Ele matou Lilian Potter. É verdade, não é? É, 100% verdade. Ele é um personagem da história que matou
Mas eu não poderia dizer, quem matou Lillian Potter, na verdade, foi J.K. Rowling, a escritora do livro. Porque foi ela que escreveu a história. Aí você vai dizer, essas duas coisas, elas cooperam. As duas coisas são absolutamente verdade. Um personagem ele só pode matar porque o escritor determinou assim. Tá? Claro que resguardado as devidas proporções, a gente só está fazendo uma ilustração. De modo que as coisas que acontecem, elas acontecem sem que Deus violente a vontade do homem. As nossas vontades, elas não são violentadas, mas elas acontecem porque Deus as estabeleceu. Deus não violenta, pelo contrário, a vontade do homem confirma o decreto de Deus e Deus sustenta eles constantemente, sem parar. Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, escreve: a natureza de toda coisa particular criada é precisamente aquilo que o Supremo Criador da coisa quis que ela fosse. É óbvio, mas a gente muitas vezes na interpretação das coisas quer negar essa verdade. As coisas não são independentes de Deus. Elas são distintas de Deus. A criação de Deus ela não é independente. Isso é deísmo, heresia. A criação de Deus ela é distinta de Deus. Ela não é Deus, mas é totalmente dependente. Seja para existir, para viver ou para se mover. Como está escrito. Nele nos movemos, existimos, nos movemos, né, e vivemos. Colossenses 1,17, Paulo diz, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Nele é que as coisas subsistem. As coisas não existem fora dele. As coisas não existem, não subsistem independente dele, mas nele, precisam dele. Salmos 148, versículos 5 e 6, está escrito: louvem o nome do Senhor, pois ele deu uma ordem e foram criados. Ele os estabeleceu para todo sempre. Fixou-lhes uma ordem que não será mudada. Olha, Deus cria, Deus os estabelece e fixa as leis. De modo que ele sustenta essas coisas constantemente. Isso é a cooperação. Esse é o segundo ponto da doutrina da providência. E o terceiro ponto, não é? E último, é o governo. Essas coisas, elas indicam que Deus é soberano. A mesma coisa que indica a eleição. Deus é soberano e ele governa tudo. Herman Bavinck, em sua Dogmática Reformada, escreve: aquele que preserva as coisas de tal modo que não somente por sua vontade de ser sustenta os seres existentes, mas também até mesmo seus poderes e efeitos é absolutamente soberano, um verdadeiro rei. Então Deus ele não somente cria, mas ele também estabelece, ele também mantém, de modo que ele faz isso, porque ele governa as coisas. E se ele governa tudo, podemos declarar, ele é o Rei eterno, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Isso fica claro nas Escrituras. A providência, irmãos, nada mais é do que o modo como Deus governa soberanamente o universo, desde a criação. Desde que ele criou tudo, ele governa tudo com sua poderosa mão. Nada foge do seu propósito. Ainda que a gente não compreenda, e ainda que a gente pense, meu Deus, como são estranhos os seus propósitos, ainda assim, tudo está debaixo das suas poderosas mãos. Diante de Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e diante de Cristo Jesus, que na presença de Pôncio Pilatos fez boa confissão, eu exorto a você, diz Paulo a Timóteo, a guardar este mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, no tempo certo, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a qual ninguém jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. É o que Paulo ensina. Deus é o Rei dos reis. Nosso Senhor Jesus Cristo é o Senhor dos senhores. Salmos 22, 28 está escrito: pois do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. Afinal, quem governa? Lula, Trump, Maduro? Quem que governa? Quem governa é o Senhor. Salmos 47, 7 a 9. Deus é o Rei de toda a terra. Cantem louvores com harmonioso cântico.
Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu trono. Os príncipes dos povos se reúnem com o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escuros da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Deus reina. Salmos 96:10. Digam entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com justiça. Irmãos, esse é o nosso Deus. Ele é o Deus que reina. Apesar do nosso estudo, a base ser sobre eleição incondicional, como eu sei que os irmãos já estão afiados em eleição, eu quis trazer mais o aspecto da pergunta que vem quando falamos sobre eleição, que é a responsabilidade humana. Nós não temos responsabilidade? Somos marionetes? A resposta é temos responsabilidade. E como conciliar isso com a soberania de Deus? Elas se chocam? Elas são contrárias? Deus quer uma coisa e eu quero outra? Não. Tudo que você quer, você o quer, porque Deus quer que você queira. Deus age por meio da sua vontade, na sua vontade, o tempo todo, soberanamente. E é isso que a gente vê. E ele faz isso como? Com que obra? Como a gente descreve isso teologicamente? A obra da providência. Constante, desde a criação do mundo. Ele tem sustentado todas as coisas pela sua palavra poderosa. De modo que os homens escolhem os seus caminhos e traçam os seus planos. Mas quem é que lhes dirige os passos? O Senhor. Amém. Alguém quer perguntar alguma coisa, irmãos? Alguém ficou com alguma dúvida? Muito complexo, muito difícil? Então podemos nos colocar de pé, né? Para orarmos. Senhor, Deus bendito, nós te damos graças, Pai, pelo teu amor. Te pedimos que o Senhor nos ajude a compreender essas verdades, para que possamos te adorar com tudo que somos, tudo que temos, ó Pai. Em nome de Cristo.